Olá, pessoal, tudo bem? Desejo hoje, olha, bom dia, boa tarde, boa noite, porque você sabe, vocês podem assistir esse podcast em qualquer horário. E aí, gente, olha, quero falar que hoje a gente vai falar sobre investir. É um tema super importante na nossa vida, tanto quando eu falo de saúde mental, quanto a gente falar para qualquer outra coisa. Agora, se falar de dinheiro é mais importante ainda. Antes de dar detalhes, então, sobre esse tema, eu quero falar para vocês que esse espaço aqui é para quê? Para a gente falar sobre temas, discutir e, ao mesmo tempo, fazer análises sobre a nossa vida no dia a dia. E aí a gente consegue falar, extrair aquele suco chamado saúde mental. Saúde mental, gente, não pode ficar só no ideal. A gente tem que começar a analisar no dia a dia as nossas escolhas. E é para isso que o psiu existe. Ele é um chamado. Ele fala da psicologia, né? Mas ao mesmo tempo ele é um convite. E é um convite para a gente conversar, sempre assim, com pessoas que têm histórias interessantes para contar. Hoje eu estou aqui com o Renato Teixeira. Quero agradecer muito a presença aqui. Renato, obrigada. Eu vou começar aqui fazendo uma breve abertura sobre ele. Eu vou passar a palavra, porque assim, dispensa os comentários. E, gente, ó, nem vou ficar demorando muito tempo para isso. Vocês sabem que dá trabalho, investimento. Olha, curta, compartilhe, se inscreva, não custa nada. Quando você admira o que é o outro, o que é do outro, quando você constrói, você também atrai isso para você. É super importante que a gente dê esses feedbacks. E aqui, ó, nessa plataforma, ela vai entender que esse vídeo é relevante, tá? Então, olha só, o Renato, ele tem mais de 20 anos de Faria Lima. Hoje ele até falou assim, esqueci meu coletinho. Sim, gente, ele é um Faria Limer. E tem muitas histórias para contar pra gente. Ele cuida do patrimônio das famílias, né? E um dia eu perguntei para ele, o que significa isso? Gente, assim, esse spoiler eu já vou dar. Pode, Renato? Pode, pode. Ele falou sobre, olha, Luana, eu quero entender sobre o que essa pessoa pensa sobre o patrimônio dela, o que ela sonha, como ela quer, como ela pensa em usar esse patrimônio, entender inclusive os medos que ela tem em relação a isso, mas não para só nessa questão. Ele também olha para tudo que está no ecossistema dos seus clientes, das famílias, né? Então, é uma observação que vai desde a empresa, se o cliente tem, que vai também entender as nuances, né? O momento de vida, se precisa pensar em sucessão patrimonial, que é quando você tem ali um dinheiro e fala assim, olha, como é que eu faço isso? Como é que eu distribuo isso ali para os meus herdeiros e pessoas que eu queira? Então, é uma visão muito além e que eu posso dizer, quando você fala sobre algo que é tão delicado, né? Então, assim, ó, acumulei dinheiro, ou quando você fala de coisas que são tão preciosas para gente, que não tem preço como família, sentir que você pode contar com esse tipo de atendimento, olha, acolhe o coração, né? As decisões, elas podem até passar pelo filtro da razão em algum momento, mas no fundo as pessoas só fecham negócios quando elas se sentem seguras. Ele desenvolveu uma metodologia própria para isso, ele vai até falar um pouquinho aqui pra gente. E agora, eu vou passar a palavra para ele se apresentar, porque eu acho que é melhor ele falar um pouco mais sobre ele. Bem-vindo, Renato, e obrigada. Obrigado, Luana. Muito contente de estar aqui com você, agradeço o convite. Vim sem o meu coletinho, né? Tô sentindo falta dele, mas vim com o meu patinete, então eu tô Ah, dentro, né? é isso aí. Para contextualizar aqui, contar um pouco da minha história, a minha história de mais de 20 anos se resume aí apenas ao Banco Credit Suisse e a XP, né? Eu costumo brincar que o Credit Suisse foi a minha mãe e a XP é a minha esposa, né? Ah, Como que se deu essa história, né? Quando eu estava ali caminhando para a vida adulta, eu fui convocado para o exército, o que eu nunca imaginava, né? Como que uma pessoa, um homem de 1,70 m com as pernas tortas e escoliose vai para o exército, né? Mas aí eu fiquei um ano ali entre sendo convocado até que eu consegui ser dispensado, mas aí eu fiquei perdido. Falei, poxa, e agora? O que eu vou fazer, né? Então eu me interessei pelo mercado financeiro, já tinha familiares no mercado financeiro. E aí, na época, eu passei no Banespa, que era um banco aqui, estatal aqui de São Paulo, que foi comprado pelo Santander, e no Credit Suisse. E até foi muito curioso que meus pais falaram, filho, o Banespa é aqui perto de casa, a agência,
Esse outro banco aí, a gente não sabe nem falar o nome dele, né? Mas ali Deus iluminou e eu fui muito feliz ali na época de Credit Suisse, né? Depois tanto que eu cheguei no Credit Suisse para trabalhar como office boy, fiz ali carreira, né? Fui para o back-office, fui para a mesa de operações. Parênteses, back-office, gente, é aquela parte que tem que fazer, assim, ó, um processo, né? Quando alguém fala assim, olha, isso daqui vai demorar tanto tempo, então quer dizer que vai passar por uma área que tem vários processos ali e vai cuidar para chegar, olha, desde o pedido que foi feito ali, a demanda, até o momento que é a entrega final, Perfeito. né? Se é um extrato mais elaborado, se é, né? Dá um exemplo aí de coisas Perfeito. Não, tangíveis. o back-office é uma área do banco ali muito importante, né? Que é onde você controla tudo, é o goleiro. Você não pode deixar nada errado, né? Então, é uma área fundamental. Obrigado aí pela explicação, né? Eu ia passar direto, né? Que já que eu vivo acabo que eu vivo ali na minha bolha, né? Faz parte, Mas, faz parte. mas tenho muita gratidão, porque a cultura do banco acho que fez ali eu ter um sucesso profissional, né? Depois fui para o exterior pelo banco. E aí, quando eu voltei, no mês que eu cheguei aqui de volta, que eu fiquei vários anos no exterior, um amigo meu lá do próprio banco falou assim para mim, falou, cara, tem uns cariocas aí com jeito de surfistas, uma corretora, uma tal de XP Investimentos. Por que você não vai lá dar uma olhada o que é, né? Isso foi em 2012. Então, Deus iluminou novamente. Mas e aí, você foi pro surf também? Não, Como é que foi? isso daí não é para mim, né? Do patinete eu já vou meio desequilibrado, né? Então não é para mim. Gosto do mar, mas não tenho admiração por quem surfa, mas não consigo. E aí construí com a XP, né? Já são mais 10 anos aí, né? No ambiente XP. Também uma carreira aí que faz eu acordar toda segunda-feira muito motivado. Eu costumo falar para as pessoas, né? Você que é psicóloga, que eu não tenho aquela depressão de domingo à noite. Graças a Deus, assim, eu chego domingo à noite falando, pô, que legal, amanhã é segunda, né? Acho que é legal, então, pegar já essa deixa e perguntar o que que, a que se deve essa sensação que você tem? Excelente Que escolhas pergunta. você fez ao longo da sua carreira e assim, você já teve a sensação de mal-estar na segunda-feira em algum momento da sua vida? Na época do banco, às vezes sim, sabe? Era uma vida ali de morar longe do trabalho, era uma época assim, de um trabalho bem complicado, num ambiente que era um ambiente diferente do ambiente que tem hoje, né? Então a resposta é sim, mas a sua pergunta é excelente. Eu parei de ter isso quando eu achei propósito, que é exatamente cuidar dos meus clientes, da família deles, né, ajudá-los. Tenho poucos clientes exatamente para conseguir ficar próximo deles, entregar bastante qualidade. Então, é o propósito Mudou que bastante. mudou bastante para mim, sabe? Ai, que bacana. Bom, hoje a gente vai fazer diferente. Normalmente eu já faço perguntas e tudo mais. O que que nós combinamos aqui? Eu e Renata, a gente bateu um papo e pensou assim, que temas que são interessantes dentro do universo de investimentos e que a gente também pode falar à luz da saúde mental. Eles estão aqui, já até dei uma embaralhada, e aí a gente vai selecionando aleatoriamente, a gente vai discorrendo sobre eles. E aí o que é legal é que ele vai trazer a experiência dele, a visão sobre finanças, e daqui eu vou fazendo uma troca também para falar da saúde mental, tá? Então, vamos começar, o Renato? Posso pegar um? Pode pegar um. Pega esse daqui que tá com uma cor mais forte, vamos ver. Tá, se tiver duas perguntas, Olha. você começa pela... Tem duas ou uma só? Tem duas. Tá bom. O dinheiro traz felicidade e ter muito dinheiro traz mais insegurança ou tranquilidade? Então, vamos para... Por que eu coloquei juntas aqui? Porque tem algumas que estão dentro do mesmo bloco, né? Então, assim, olha, o dinheiro traz felicidade na sua visão? Olha, essa pergunta é bem capciosa, né? Tem um dado interessante que eu vi esse final de semana, nem fui checar, achei duvidoso também, mas para trazer aqui, que dizem que a pessoa que ganha a partir de R$ 38.000 por mês, que ela tem uma vida muito parecida com as pessoas mais ricas do mundo, porque tem quase todos os mesmos acessos, né? Mas, assim, respondendo literalmente, eu acredito que o dinheiro não traz felicidade, mas que a segurança financeira traz.
Muito legal. A partir do momento que você tem ali uma tranquilidade financeira e patrimonial, te dá condições ali de ter de ter uma saúde mental um pouco melhor, né? Uhum. E Digamos olha que eu assim. acho interessante, fazendo já aqui um comentário, eu sempre falo aqui, né, que na minha abordagem com pacientes, mas mesmo quando eu estou atuando de maneira consultiva. O consultivo, às vezes, é quando tem ali um desafio específico, a gente não está falando necessariamente só de olhar para as questões todas de terapia, inclusive o ambiente é diferente, né? E tem um ponto que eu sempre peço para reflexão, que eu trago para reflexão, que é assim: quais são os principais pilares da sua vida no momento? Porque, inclusive, tem pilares que entram e saem de cena dependendo da fase que você está vivendo. Então, por exemplo, né, o pilar de conhecimento pode ser que ele fique mais alimentado, fique mais robusto numa fase da formação acadêmica, etc. Tem gente que gosta de estudar para o resto da vida, né? Vai buscar também ali outros desafios nessa área, mas tem gente também que às vezes dá uma estancada porque está focando em outros pilares. Tá? Agora, existem alguns pilares que não tem como você, se você pensar que vai deixar de lado, você já pode colocar a sua saúde mental do corpo em prejuízo. Então, por exemplo, cuidar da saúde do corpo, né? Você é a máquina que carrega todas as estratégias, você é a máquina que carrega os sonhos e tudo mais, né? Pilar financeiro, o pilar social das suas relações, o pilar familiar. E aí, sempre vem, né, não vou entrar em detalhe aqui, uma análise qualitativa. As pessoas normalmente, elas ficam mais focadas no quantitativo. E quando eu falo qualitativa, muitas vezes é assim, o tempo hoje, né, ou a energia, ou o quanto você investe do que você tem em mãos. Investir não é só sobre aquilo que você acha que seria ideal, mas principalmente do que você tem em mãos. Então, se eu tenho 1 hora para jantar com os meus filhos diariamente, eu posso investir nessa 1 hora a melhor experiência possível para que meus filhos se sintam presentes, em troca comigo, em conexão, para que eu esteja ali com eles. E é diferente, gente, de você pensar assim: "Ah, vou passar o dia inteiro, só que de repente desconectado", né. E quando a gente fala do pilar financeiro, bom, ele não é aquele que você pode necessariamente falar assim: "Olha, tudo bem, eu vou deixar não posso deixar de lado". Você pode até despriorizar em algum momento da sua vida, principalmente se você tiver de falar assim: "Olha, eu tenho hoje 5 coisas que me tiram o sono, qual que é a mais crítica?". Se é sua saúde, não faz sentido você ficar pensando no pilar financeiro, né. Ou para quem, quer ter uma família, se naquele momento sua família está precisando de você, é um momento que você não pode colocar em concorrência, porque de repente até vai trazer mais problemas, enfim. Mas faz sentido sim. Agora adorei essa frase que você falou, né, que a segurança financeira, né. E essa segurança, ô Renato, ela parte então dentro da estratégia, dentro do que você faz com os clientes, né. Com certeza, E aí né? eu queria te fazer uma pergunta, porque toda vez que fala sobre dinheiro traz felicidade ou não, as pessoas sempre, a maioria das vezes é assim: "Ai, eu queria ter tanto para não ter que pensar em dinheiro", ou "Eu queria ganhar na Mega Sena". As pessoas fazem sempre têm sempre uma visão de um montante muito alto. Sim. Só que eu queria saber a análise aqui, que é a seguinte, né, independente do montante, qual que é o que que pode ajudar uma pessoa a se sentir segura financeiramente? Mesmo porque às vezes né, fazem as contas de maneira equivocada, né? Tem um bom exemplo aí que até acabou sendo um filme que é do Jorginho Gimli, que é uma história que acabou sendo triste, né? Que é um dos maiores playboys brasileiros. Mas respondendo sua pergunta, hã, o que que é importante? É você conseguir, né, o que eu entrego para os meus clientes, é com disciplina, que ele mantenha o poder de compra dele. Como que a gente faz isso, né? Existe algumas estratégias, uma delas é investir no exterior, né, em moeda forte. O dólar ele nunca vai, perder para ninguém, né, o dólar já foi R$ 1 igual a $1, hoje já passou de 6, hoje está um pouco abaixo, mas a chance, né, por N motivos, do dólar daqui 10 anos estar mais próximo de R$ 10 do que de R$ 2 é
é gigantesca. Tá. E aí, sabe esse estudo que você falou? Ele é um estudo real, eu já vi sobre ele. E olha que interessante, ele não é novo, tá? Ele, acho que em mais ou menos 2011, por aí, sabe qual que era o valor que era dito assim: olha, se você ganhar esse valor, você tem uma vida, você pode ter uma vida padronizada, né? Dentro de um modelo muito Não, qual é? similar, Fiquei curioso. R$ 8.000. Olha como que tá a situação da nossa moeda. Então, né, Saiu de 8 para 38, por quê, gente? Porque a moeda vai perdendo valor de compra, tem inflação, não é isso? exatamente, para concluir isso aqui, né, disciplina e dolarização. E o que mata, né? Aí independente, né? Eu já vi pessoas muito ricas terem esse problema. O que mata é o custo fixo. A partir do momento que, independente se você é de classe média ou de classe alta, que o seu custo fixo é alto, as coisas começam a ficar perigosas, né? Porque você pode estabelecer aquilo ali como um padrão da sua vida. E Exatamente. e aí tem um ponto interessante, né, gente? Uma das dores muito ruins para as pessoas, eu já estudei isso em antropologia do consumo, que fala o seguinte: as pessoas, elas têm ali o que que significa para elas. Porque assim, o dinheiro, ele é uma moeda, né? Ele é um papel. Mas ele tem um significado, que é o significado de adquirir bens, né? Então as pessoas pensem que, por exemplo, gente, o que que seria segurança na época dos homens à pedra, né? Lá, né? Não tinha geladeira, não tinha dinheiro, não tinha esse escambo todo. E praticamente você saía para lutar, para consumir, e não poderia nem acumular tanto que você perderia, né? Então, Perfeito. qual era o sinônimo de segurança naquela época? Outra coisa que não era dinheiro, né? Então, o dinheiro ele tem ali uma força simbólica. E aí, quando eu estudei sobre isso, que falava sobre a questão como que as pessoas reagem em relação ao dinheiro, olha que interessante. Eu já vou voltar aqui no estudo lá que era R$ 8.000 e atualizado hoje é 38, né? Então é só para a gente entender isso. Quando a gente olha para essa questão aí de ter ou não ter o dinheiro e a simbologia que ele traz, né? Ele tá, na verdade, atuando em dois motores para nós, seres humanos. O medo, que tem a ver com as necessidades, com o imprevisível, né? Com a perda, Medo e ganância. medo e desejo. E desejo. O extremo do desejo vai para a ganância, a ausência de desejo vai para a abdicação. Qual que é a medida certa? Cada pessoa ela tem que se conhecer para ela entender qual que é o equilíbrio para ela. Então a ganância é a parte ruim do desejo, é o extremo. Exato. Interessante, gostei. Entende? E a abdicação, assim, agora eu vou te dizer uma coisa. A ganância em si, eu não posso dizer que ela é ruim. O que pode ser ruim é o que a pessoa faça, as escolhas que ela faz em torno da ganância. A partir do momento que ela deixa de ter desejo, passa a ter ganância. Entende? Não, assim, porque na verdade, não é, assim, vamos pensar que são as faces do desejo. Tá. E principalmente quando a gente está falando aqui de quais são os elementos que agregam valor para você. Então, por exemplo, tem pessoas que têm um grande apego ao dinheiro, tem outros que têm apego, por exemplo, ao sobrenome, à tradição familiar. Tem pessoas que têm apegos a serem vistas como aquelas que fazem primeiro. E toda vez que você fala, né, desses extremos, pode te cegar. Ou, por exemplo, uma pessoa que abdica de tudo isso, muitas vezes ela não está querendo só dizer assim, olha, eu sou desapegada. Às vezes também tem uma questão que é assim, olha o quanto eu sou mais relevante porque eu não me apego. Mas ela se apega a alguma coisa. De repente, ela se apega à imagem que ela tem ao abrir mão do dinheiro. Mas todos nós temos esse motor do desejo. Com certeza. Lona, dito isso, eu já vou responder sua Conta. segunda pergunta aqui com um caso real, Tá. um cliente meu. E aí eu quero que você comente, porque mexeu comigo isso. Ele, assim, essa pergunta, relembrando, é se ter muito dinheiro traz mais insegurança ou tranquilidade. Então, eu tenho um cliente que ele tem aproximadamente 45 anos, 50 milhões de reais, sendo 20 imobilizado e 30 líquido.
Imobilizado em bens que ele não consegue Casa, amanhã transformar em dinheiro. perfeito. E Casa, barco, líquido é apartamento, aquilo que ele consegue transformar em dinheiro e sacar se precisar. Estou traduzindo isso porque meu público perfeito. também vem aqui da psicologia, né? Não, Então, perfeito, excelente. E ele nasceu numa condição de pobreza, nasceu numa favela aqui em São Paulo. E aí ele falou, há uns anos atrás, que que ele tinha crises do pânico, crises de pânico, né? E aquilo mexeu muito comigo, né? Que eu fiquei pensando, poxa, a vida dele é perfeita, né? O filho dele tem saúde, ele tem um casamento estável, a empresa dele vai bem, ele tem muito mais dinheiro do que ele precisa. Como que uma pessoa com esse perfil pode ter crise do pânico, né? E aí, falando com uma colega sua de profissão, ela falou, né? Eu quero ver se você corrobora da opinião dela, ou se você tem uma explicação diferente. Que ele tem essa situação porque, por mais que ele tenha todo esse patrimônio, ele tem muito medo da vida dele desandar e ele voltar àquela situação de infância. faz super sentido, né? Faz. Faz super sentido. E aí, gente, quando, por exemplo, eu estou tratando isso, né, em consultório, a pegada não é o dinheiro. É exatamente entender como essa pessoa ela viveu essa experiência que foi muito limitante na vida dela e como ela vive hoje. E entender, entendendo bem, ajudando essa pessoa a se conhecer bem, ela conseguir se perguntar e chegar até algumas respostas que não são triviais, não são simples e não acontecem rapidamente. Né? É todo um processo que você vai estimulando, você vai trazendo ali exercícios terapêuticos e tem também o tempo da pessoa. Por isso que quando você fala de mente humana, você não pode falar assim, olha, em 5 meses está tudo certo. Não, cada um tem seu tempo. Decodificando tudo isso, é ele agora conseguir entender quais são os validadores que dão segurança para ele. E o dinheiro pode ser um desses. Entende? Que legal, E interessante. quais são outros validadores que ele pode construir dentro da relação que ele tem com tudo na vida dele? Por quê? Sabemos, por exemplo, teve a pandemia, pode acontecer alguma coisa que desestabilize, e essa pessoa ela pode ter uma mudança de patamar que não dependa dela, pode ter a ver com o contexto. E ele pode não ter controle sobre isso. Se ele tiver claramente quem ele é, saber, se apropriando bem da história dele, no sentido de, olha, eu consegui construir tudo isso, eu sei que entender também a fragilidade do que ele construiu e entender que ele não é o dinheiro dele, que ele é a pessoa que viveu todas essas fases ou deu suporte para ele na dor ou na alegria, no trauma ou não, quem estava com ele era ele e se ele tem fé, Deus. Entende? Quando ele começa a fortalecer essas questões, ele fica menos dependente, seja do dinheiro, ou seja de uma terra, ou seja de um status. E ele vai ganhando mais fortalecimento, vai criando um novo repertório, inclusive comportamental, que vai mudar a forma com que ele pensa, a forma com que ele age. E não é, gente, que isso aí vai fazer o dinheiro ter menos valor, não. Isso não vai desqualificar a história dele. Agora você foi fundo, Mas hein? vai trazer para ele uma nova perspectiva. Só para fechar aquela questão lá dos R$8.000 ou 38, a lógica desse estudo fala o seguinte, tá? Que é como, pensa hoje, R$38.000, uma pessoa que ganha isso, então ela consegue, por exemplo, se ela quiser, falar assim, olha, eu vou viajar para Dubai. Ela pode se Sim. planejar, juntar dinheiro durante um período e viajar com a família. Tá certo? Ah, eu quero visitar tal lugar assim, assim. O que vai mudar dela para uma outra pessoa que é milionária, bilionária, talvez seja o tempo, o hotel que ela ficará hospedada, mas o local ela acessa. A experiência ela vive. Certamente. Então, isso quebra um pouco, entende? E eu já ouvi uma pessoa muito rica falando assim, olha, não adianta, ninguém almoça 2 vezes. Então, assim, chega uma hora também que não é só o dinheiro. Se você não conseguir entender que tem outras coisas que alimentam a sua vida, é que, vamos lá, para você conseguir chegar nesse nível, gente, as suas necessidades básicas não podem estar pegando fogo.
Então, por exemplo, olha, se eu não tenho ainda segurança de ter uma moradia, seja ela alocada ou minha mesmo, se eu não tenho alimentação, se eu não tenho a previsibilidade de que eu volto para um teto, é difícil você pensar nessas coisas mais elaboradas. Esses R$ 8.000 lá no passado, ou os 38, entrega esse mínimo viável. E te entrega grandes experiências, só que em formatos onde você vai ter que se adaptar. Que é a questão aí da dor de muita gente, que às vezes, você lembra que você falou? Fica presa no padrão de vida, e na hora que tem que fazer alguma mudança, e foi isso que lá na antropologia do consumo a gente aprendeu, as pessoas sofrem demais. Às vezes a pessoa tem 2 carros, ela deveria vender um, Eu, para ela não passar aperto, só que ela vai segurando o máximo que pode, porque para ela aquilo ali ganhou um significado do padrão que ela tem. Por isso que eu falo assim, olha, tenha o dinheiro, mas não deixe o dinheiro ter você. eu tive outro caso, né? Esse não foi exatamente comigo, foi com um par meu que ele me contou, que ele já pegou a família na segunda geração. Eram 3 irmãos, e aí ele fez as contas, fez todo o prognóstico, né? E mostrou o prognóstico ali, fez os estudos e avisou, puxou uma reunião com os irmãos e contou, falou, olha, nós vamos ter que vender o avião da família. E que nesse momento a moça começou a chorar, assim, copiosamente, do tipo assim, como eu não vou mais de jatinho para Trancoso, né? Como? Não, vai E em e é linha que você nesse está momento que falando. muitas pessoas reelaboram, entendeu? E falam assim: olha, o custo de um avião parado é mais caro do que ele voando. A gente pode locar quando precisar. É mais inteligente não ter a posse e locar o serviço. Né? Então, isso daí traz formas para as pessoas reinventarem. E não significa que você está perdendo a experiência, entende? Agora, se você conectou a posse do avião a se sentir uma pessoa mais especial, esse é um problema. Por isso, gente, aqui assim, ó, tenha o dinheiro, tenha os bens, mas não deixe que eles tenham vocês, né? Pega aí mais Perfeito. uma, Vou vamos pegar lá. mais um, mas antes disso, se estiver gostando, curte e compartilha. É Vamos isso bombar aí, o canal. gente, vamos lá. Como entregar otimismo no caos? O lado bom das coisas. Exemplo, pandemia, cenários incertos, imprevisibilidade. Essa pergunta. É isso, sabe? É uma... Como é que foi para você na fase da pandemia, né, lidar com isso e lidar com essa insegurança? Gente, e sabendo o seguinte, tá? Você pode ter toda essa consciência que eu trouxe aqui. Toda vez que vem algo que mexe com o equilíbrio, que mexe com aquilo que te dava uma certa previsibilidade, vai te trazer sofrimento. E a gente tem que saber nomear, né? Olha, a pandemia realmente foi um momento crítico, né? Foi um momento que eu evolui muito profissionalmente. Eu nunca tinha vivido aquilo, né? Já tinha passado ali pela crise de 2008, mas a crise de 2020 foi completamente diferente, né? Nem são comparáveis. E realmente, né? Em 2020 a gente não sabia o que ia acontecer. O que a gente podia ali falar para os clientes é que o mercado ia voltar porque sempre voltou, né? Então esse era... profissionalmente eu tive um ano de sucesso, porque o que acontece? Tinham muitos clientes com alocações mal feitas, fora do perfil de risco, em outros lugares, e que me procuraram e me deram oportunidade ali de começar o trabalho com eles, de fazer o redesenho ali das carteiras, né? Mas é uma missão minha, né? Em qualquer momento eu tenho que ali estar capacitado, estar atualizado, ou conseguir ler os cenários, né? De acordo com o perfil do cliente também, mas tem que levar uma mensagem de otimismo, né? Não pode ser diferente disso. Sabe um ponto aqui que é super interessante, gente? Muitas pessoas, lógico, dor é dor, incomoda muito, e as pessoas às vezes querem fugir. A gente quer fugir da dor, né? Se você colocar alguma coisa quente e começar a te incomodar, você vai tentar fugir disso. É natural. Não tem problema nenhum disso. Mas tem uma outra questão que é a seguinte: veio pandemia e isso daí, por exemplo, tiveram clientes que tiveram perdas significativas. Não só clientes do ponto de vista da pessoa física ali no que ele tinha de dinheiro, mas também empresas que fecharam e tudo mais. Ou seja, algo que é externo, que não estava previsto, que não tinha como mapear. E mudou tudo. E quando muda tudo, é como se você estivesse aqui jogando uma dama, alguma coisa, passa uma ventania e quem estava ganhando não está mais, agora você vai reposicionar tudo. E aí o que você fala nisso, né? No meu papel é ser um parceiro estratégico do cliente, né? É um casamento. Então, naquele momento, Tá aí por que ele falou de casamento, hein? o que ele precisa, né? O que ele precisa, eu estava com ele. Teve excedente de capital a vida inteira?
a gente investiu a vida inteira, ou na pessoa física. Precisa de um empréstimo na pessoa jurídica? Eu também posso apoiá-lo, né? Uhum. Foi um momento foi um momento extremo, né? Mas no geral, esse é o papel do cliente. Você me perguntar o que o assessor de investimentos faz? O papel dele é ser um parceiro estratégico do cliente. Entendi. E faz todo sentido. E uma coisa importante para cada um de nós pensarmos, né? Não só, às vezes, é questão conjuntural, acontece algo na nossa vida que mexe, né, e gera alguma dor. Primeira coisa, muita gente foi criada ouvindo assim: não pode chorar, tem que ser forte. Gente, os fortes choram, tá? Os fortes. Vamos lembrar do Popeye, aquele desenho maravilhoso? Eu acho maravilhoso porque o Popeye é franzino, ele sabe do tamanho que ele tem. E toda vez que ele precisa enfrentar o Brutus, o que ele faz? Ele vai lá e busca o suprimento que vai dar força, vai dar para ele o que ele precisa. A primeira coisa é que ele sabe quem ele é. Ele não vai com a cara e a coragem pensando que ele é do tamanho do Brutus. Tá certo? Perfeito. Então a gente tem que saber buscar cada vez mais ter essa sensibilidade de entender o momento em que a gente precisa de ajuda. Obviamente, aqui você está falando dos seus clientes, você pode ter puxado muita conversa, etc. Na nossa vida real, a gente, quando começar a sentir incômodos, quando alguma coisa mudar, é bom que a gente busque ajuda. Ah, Luana, mas nem todo mundo consegue ter um especialista na medicina, ou não sei o quê, nem todo mundo vai conseguir ter pelo padrão de vida. Ok, busque informação. Hoje a gente tem a era da informação, né? E eu falo isso da saúde mental também. Por que tem muita gente que chega na crise do pânico? Porque antes disso começou com esse medo que não tem objeto. Sabe assim? Ah, eu tenho medo de perder. Medo de perder. Daqui a pouco, o medo ele já começa a te dar gatilhos no corpo e você só sente isso o tempo todo. E se alguém te perguntar, você não sabe do que é. Você fala, minha vida tá maravilhosa, era tudo que eu sempre quis. Mas você não consegue ler. Então, a primeira coisa é ler em você quando as coisas doem. Número 2, buscar ajuda com o que você tem em mãos. Se você tem condição de buscar um especialista, isso vai ser ótimo. Mas ainda que você tenha condição de ter um especialista, busque informação junto para que você seja também protagonista da sua vida. Sim. Senão, as pessoas viram reféns de si mesmas, né? Vamos para a próxima? Mais uma aí. Tá ótimo nessa conversa. Vamos lá. Vamos puxar a próxima aqui. Normalmente, os homens se preocupam mais com estabilidade, mas por que financeiramente se arriscam mais? O que eu posso te falar disso, Porque né? assim, gente, o que eu mais ouço dos homens é assim, uma grande preocupação com patrimônio, preocupação nas decisões que vão tomar com dinheiro. Mas na hora que chega para investimentos, eu ouvi falar, aí você me fala se é verdade, que os homens, eles tomam mais risco do que as mulheres. Isso significa o seguinte, gente, na hora de colocar o dinheiro para investir, eles aceitam terem uma maior perda, porque assim, quanto maior o risco, maior o potencial de ganhar dinheiro. Entende? No investimento. Então, eles topam muito mais, eles se arriscam muito mais. Com certeza, né? E isso... O que acontece aí? Conta pra gente. Mas isso eu acho que é da nossa natureza, porque o que a gente pode ver aí pela expectativa de vida, né? Independente do... aqui no Brasil, o homem tem uma expectativa de vida inferior da mulher. Mas no mundo inteiro é assim. Eu não conheço nenhum país que a expectativa de vida do homem seja superior da mulher, né? O homem, ele toma mais risco, né? Ele pula de paraquedas, ele corre de carro, corre de moto. Então, eu acho que isso é da nossa natureza. O que eu percebo, né? Trazendo para minha realidade ali no meu dia a dia, né? O homem, ele quer saber de performance. Ele quer saber o quanto ele vai ganhar. E a mulher, na verdade, ela quer segurança. Ela quer te ligar e que você atenda o telefone. Ela quer saber que você vai estar lá fazendo chuva, fazendo sol, que se ela te chamar 9 da noite, você vai responder, que se ela te chamar 6 da manhã, que você vai responder. Eu vejo muito isso, assim, não quer saber que se está dando muito ou pouco. Lógico que ninguém gosta de perder, né? Mas lógico... Mas ela quer entender essa continuidade, é isso? Exato, ela quer ter a segurança de que alguém vai tá ali, né? Que aquela pessoa selecionada vai estar ali. Até tem um caso muito interessante de uma senhora que o dinheiro dela provém do divórcio, mas ela cuidou muito bem do dinheiro dela até antes da gente começar a desenvolver o trabalho juntos. E é curioso, sabe? Toda vez que eu vou apertar o botão ali para investir o dinheiro dela, por mais que a gente já tenha conversado, que eu já tenha explicado,
que ela aprove ali, independente do que eu enviar. É uma responsabilidade grande, porque eu sempre lembro da minha mãe. No momento de apertar o botão, sempre vem minha mãe à cabeça, né? Então Isso é é muito bom, né, curioso gente? Que esse, bom, né? Que tem juízo. é muito curioso esse trabalho com as mulheres, né? É... E entender também isso, né? Ah, sim, sim, com Entender. certeza. Gente, tem uma coisa legal, eu gosto muito É. de gente que gosta de se atualizar, que gosta sempre de buscar coisas novas. Ele falou pra mim que estava fazendo curso esse final de semana com uma pessoa que é muito relevante. Pode falar o nome aqui? Pode O falar. Bernardinho, né? E ele estava falando sobre uma das coisas interessantes ali que a gente estava conversando na hora que a gente estava antes de iniciar aqui. Ele falou assim que o Bernardinho disse que quando ele, alguém perguntou, né, a diferença de liderar homens e mulheres. E ele falou assim: olha, quando eu. Ah, deixa você falar. Ele falou que ele teve que aprender, né, sobre ciclos menstruais. Então, muito legal ele ter tido essa sensibilidade, busca de conhecimento, né? E por outro lado, ele falou assim: olha, não tem isso não. Lá no meu mundo, né, que é o esporte de alto rendimento, eu encontrei mulheres muito mais resilientes que homens, muito mais fortes que homens. E no meu mundo, que é o mercado financeiro, eu também encontro isso, né? Um mundo A que mulher é. normalmente ela tem mais prudência, uma visão mais de segurança, é É, isso? mas apesar de ser um mundo assim, que na época que eu comecei era 90-10, hoje deve ser 70-30, ou talvez 75-25, né? Tem mulheres que são ótimos exemplos ali, mulheres muito, muito fortes, muito resilientes, que são profissionais muito melhores que muitos homens, né? E eu digo mais, viu, gente? Hoje, por exemplo, quando você fala assim, né, uma predominância dos homens e tudo mais, por trás, é igual você falou assim, né? Então, tem até estudos que mostram que homens que se casam e casam bem, né? Quando eu falo casar bem, gente, é um casamento em que os dois estão lutando para dar certo. Não tem a ver com dar sorte, porque a gente tem que construir as coisas. Na verdade, somos protagonistas. Os homens vivem mais, né, Tem mais em longevidade, casamentos, verdade. né? Eu já E li porque sobre as isso. mulheres elas trazem um pouco essa visão, né, de precaução, de cuidado, de até a questão também de policiar um pouco mais. E essa traz aqui um complemento, né? Não tem aqui, gente, nenhuma bandeira de falar, olha, feminismo, machismo, coisa por aí. É o que tem funcionado, é o que a gente vê culturalmente funcionando. E isso a gente pode falar em qualquer modalidade de casal, tá? Um vai ter características que vão se complementar com a do outro, e é importante que o casal se conheça por isso. Mas eu trouxe esse ponto porque atrás de muito desses 70% aí, tem muita mulher também decidindo ali com o homem. De repente, quem fala com você, quem define as questões da finança Sim, é o homem, mas ali em conjunto tem uma família, tem uma mulher ali presente também, né? Dando esse. sim, com certeza. Tem contas ali com cotitulares, com procuradores, né? Mas tem às vezes tem essa inversão de papéis, sim. Entendi. Maravilha. Vamos lá, Vamos agora pro a último. última, hein, gente? E tá Olha, acabando. já tá acabando. Ser assessor de investimentos é ser psicólogo. Nossa, essa. Exclamação. O que é equilíbrio financeiro? Ele existe? Bom, a primeira é uma exclamação, mas feita por mim mesmo, né? Com certeza, que é ali a gente ter uma escutativa, né? Ter empatia, entender a realidade da pessoa, independente dela ter muito dinheiro, ela tem ali seus medos, seus anseios, né? Sua preocupação com os filhos, principalmente, né? Então, saber escutar, principalmente, e saber acolher, né? E conseguir passar para ela ali a tranquilidade, né? Saber perguntar também, né? E passar para ela a tranquilidade de que tudo vai dar certo, né? Desde que ela esteja ali disposta, né? A fazer aquele trabalho a quatro mãos, né? Porque Uhum, eu falo que sozinho eu não faço nada, né? Que nem uhum. eu já fui numa clínica, fazendo um paralelo de uma clínica para implante capilar e perguntei, vocês vão me deixar cabeludo? Não, foge do controle deles, né? Então, quando o cliente chega e fala, você ganha dinheiro aí para mim, eu falo, olha, o mercado financeiro é diferente da sua empresa. Na sua empresa você ganha ali, você tem margem de 30%, 40%. Num ano excepcional aqui a gente pode dar essa rentabilidade, mas não é essa a realidade, né? Uhum. E aí, essa questão aqui de equilíbrio. O que que é um equilíbrio financeiro? O que é equilíbrio financeiro? Ele existe? Existe, né?
Existe, desde que você tenha disciplina, desde que você não, independente, né, do seu patamar, que a gente já falou aqui, não tenha custos fixos altos, desde que você também não tenha muita, assim, aí você vai saber disso melhor que eu, impulsividade. Por exemplo, eu tenho uma cliente médica que ela não consegue, por mais que ela ganhe muito, ela não consegue guardar dinheiro. Então, o patrimônio dela cresce pela rentabilidade. Ela não consegue fazer novos aportes porque ela faz um plantão de 36 horas. O que ela faz depois disso? Vai para o shopping, arregaça de gastar dinheiro. Ela se autocompensa, né? Então, existe desde que você cumpra algumas premissas, né? Uhum. E tem uma questão também, gente, que eu acho que pensando aqui, né, equilíbrio financeiro, como para qualquer coisa da vida, né? Falando aqui de saúde mental. Primeira coisa o que significa equilíbrio dentro do seu mundo? Onde você quer chegar, né? Então, seja com a questão financeira, seja com a sua família. Porque, por exemplo, como eu atendo, o que que eu atendo, né? Eu atendo o seu cliente, só que ele me vem com todos os pilares dele. Com você, ele só vai falar sobre investimentos, mas é óbvio que você vai entrar nos outros pilares dele para conhecê-lo. A gente acaba entrando sem querer, sabe? Porque na nossa Ele vai sociedade, falando dinheiro é tão sensível que ele acaba se abrindo, acaba falando da família, da das empresa, escolhas. da família, do cachorro, das viagens, dos carros, de barco, de relógio, né? De esportes. Então a gente acaba, né, tendo de saber um pouquinho sobre tudo e descobre, né, Particularidades ali. particularidades. O que é importante falar aqui antes que acabe, né? O que não traz equilíbrio financeiro, né? Além do que a gente já comentou aqui, eu quero deixar esse recado. Apostas não trazem, não é um atalho, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Eu estou horrorizado aí com essa questão das bets aqui no país, né? Então, eu fugi de contexto, mas eu queria falar isso. Não, maravilha, pode falar. Eu não fugi, não, né? Não, faz total Jogo sentido. do Tigrinho, bets, Gente, olha, em outras palavras, é cassino, assim, não vai ó, levar vocês a lugar não nenhum. existe almoço Ok. grátis. Não existe. Nem para saúde mental, que às vezes, por exemplo, a pessoa fala assim, não, olha, eu vou fazer um curso aqui de final de semana e falaram assim que dá até um reset na nossa cabeça. Gente, assim, olha, pensa que tem padrões de pensamentos, de comportamentos que você estimula e reforça durante 20 anos e tudo mais. Você pode tomar consciência, esse é um primeiro passo, né? Entender tudo que acontece na sua vida, o que mais pega e tudo mais. Você pode começar a mudar uma coisa, só que essa mudança, ela tem a ver com repetição. O ser humano, ele aprende e ele cria repertório a partir de repetição. É verdade aquela questão lá dos 21 dias para você ganhar um novo hábito? Então, tem gente que fala disso, tem gente que fala assim, olha, tantos dias, tantos meses. Tem também uma análise que fala de 3.200 horas treinando algo, você aprende. E faz um pouco de sentido, porque você não vai ficar 24 horas, quando você meio que distribui esse Será que eu vou tempo ter que surfar de 3.200 dedicação. horas, então? Então, você pegar isso daí e falar assim, olha, eu vou me dedicar para isso, de verdade, né? E eu vou fazer o que for preciso. Eu vou, então, buscar conhecimento e vou seguir o passo a passo. Por isso que eu falo, não tem almoço grátis, não tem magia, entende? Então, você vai treinar um novo hábito ou quando você vai parar de fazer um hábito que não é bom para você. Por exemplo, é o que você estava falando aqui. Tem gente que entra no vício das bets. Por quê? Porque aquilo ali despeja dopamina na hora que você está jogando ali. Olha, que legal, ganhei aqui, ganhei aqui, ganhei aqui. E você vai querendo de novo, né? E entra numa questão de vício, como outros vícios também. Isso se transforma em algo que acaba ficando químico no cérebro, né? Não, nesse curso que eu fiz agora no final de semana, até foi sugerido um livro sobre isso. Vou pegar aqui e puxar, acho que é Nação Dopamina. Maravilha. E até legal também, depois eu coloco o link aqui com o nome do livro, né, para divulgar. Acho que é legal, né, para as pessoas, porque a gente tem que entender, então, como que a gente funciona, né? Não existe almoço grátis, gente. Para qualquer coisa que você queira, pega aí o exemplo dos atletas, né? Eles treinam e têm disciplina. Tem coisas que vão doer na carne porque eles não vão poder comer determinadas coisas, eles têm que ter uma dieta. Tudo na vida vai te exigir algo. Sim. Essa repetição, é igual eu tô falando assim, se você distribui isso ao longo do tempo, dá mais ou menos aí uns 3 meses. Normalmente tem muita coisa que são 3 meses de acomodação
né? Até, assim, período de experiência, né? O Bernardinho contou lá que toda vez que eles ganhavam um título mundial, na temporada seguinte o treino começava 1 hora mais cedo. Isso, ele já trazia um novo Ex- cenário para não se acomodarem com aquele anterior. Exatamente, E vai tem entrar uma na coisa zona de também que eu conforto. gosto muito, que é do técnico do Palmeiras, que é o Abel Abel Ferreira, que ele fala assim, derrota o contrário de derrota, se não me engano, Vitória. vitória, 24 horas para chorar ou para comemorar. Passou 24 horas, voltou para a vida real. Uma das coisas que eu acho muito interessante, que eu aprendo muito, é que assim, ali não tem... Quem está comandando tudo é o líder. O Bernardinho também faz muito isso, né? As pessoas, elas podem ser estrelas, não tem problema nenhum, mas existe a liderança ali, ela está atuando tecnicamente, ela está colocando cada ator no seu lugar, dependendo da situação, né? E cada um ali tem que saber o seu lugar e fazer o seu melhor sem estrelismo. E sem também uma lamúria, ou aquela questão, foi o juiz. Não interessa qual foi o motivo, perdemos, então agora a gente tem que de novo voltar aqui. Ele tem toda a questão lá, todo o jeito dele de fazer. Eu gosto muito de aprender, né, com essas visões, porque entra nessa questão aí, né? O que significa, então, essa tranquilidade, equilíbrio? Equilíbrio tem a ver, assim, ó, o que eu quero, o que é possível. E aqui a gente tem que aplicar a nossa racionalidade, né? Você pode falar assim, olha, eu quero ter uma família, eu quero ser CEO, eu quero ser isso e aquilo, e eu quero exercer minha maternidade num nível de amamentação total, eu quero também buscar meu filho na escola. Depende, se o seu cargo, de repente, for de CEO, pode ser que fique complicado, ou pode ser também que você esteja numa organização que consiga fazer adaptações para isso. Mas essa questão do que eu quero versus o que eu consigo entra dentro disso. As negociações que você vai fazer, as abdicações. Uma coisa é importante, a gente tem que pensar. A conta não fecha quando você tenta colocar 1000 coisas dentro de um copo. Sim, acho tem que... a ver com escolhas aí também. é aquela questão que a gente falou do início, né, que o CEO da Coca-Cola falava, que são as 5 bolas de cristal, né, que você vai equilibrando. Eu acho que para vocês, mulheres, é até mais difícil, que tem a questão da maternidade, né? Mas é você saber que você está fazendo ali o seu melhor e que em algum momento, alguma frente ali vai descompensar um pouquinho. A gente vê vários exemplos maravilhosos hoje, então assim, é difícil? Não é impossível. Como que a gente consegue agregar tudo isso com saúde mental? Não é colocando aquela lista toda para as mulheres do tipo, ó, faz ginástica, medita, leva o filho pro tênis, faz isso e aquilo, amamenta, vai em 50 reuniões durante a semana, depois viaja e volta. Porque, no final das contas, muitas vezes, isso pode sobrecarregar. O grande ponto aqui, e principalmente quando eu falo de saúde mental, é assim, o que eu quero, onde eu quero chegar, meu propósito, tem a ver também com os investimentos. Uma delas tá fácil de resolver, hein? Deixe seus investimentos com o Renato, que essa daí... Olha, parabéns! Essa bola de cristal não vai cair. Essa foi muito boa, boa. Então, é isso, escolher o que você vai usar, com o que você usa a sua energia. Escolher, gente, e ter critérios para você confiar, para que seja realmente o seu advisor, o seu parceiro, né? Que te ajude a pensar na estratégia do seu dinheiro com base no contexto da sua vida, da sua família, né? E, gente, vou te falar uma coisa, sempre priorizando, que não é só aquela questão de deixar o prato cair. É uma questão de... E não é falar assim, o prato caiu, não é não. É só, quantos... Eu precisei levantar 3 pratos, eu levantei 3. Os outros ficaram para cá. Porque essa visão do prato cair também dá a sensação assim, não dou conta de tudo. Dá conta de muita coisa, assim. Sim. Então, talvez é ressignificar também e pegar o sucesso daí. Porque tem muita gente que acha que a vida tá ruim porque tá fazendo comparações com a grama verde do vizinho, ou até mesmo tá criando ali um ideal muito descolado da realidade. O nosso tempo já esgotou. Olha, gente, eu vou falar uma coisa assim. Você pensou, você falou assim, nossa, Luana, vai ser muito rápido, muito demorado, como é que vai ser? Que delícia essa conversa, né, Renato? Foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Eu também não acredito que você vai equilibrar os pratinhos acordando 5 da manhã para correr e entrar na banheira de gelo, tá? Se for uma escolha e tiver na lista, pode ser que funcione, né? Isso, pelo menos para mim, não vai funcionar, que eu vou morrer de sono, viu? Pois é, tá vendo? Então vale sempre a gente pensar sobre o que cabe para mim, para minha vida, e para isso eu tenho que me conhecer, né, gente? Tenho que me conhecer, a partir daí buscar
excelentes parcerias, conhecimento e entrar para a jornada, porque a única em um único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é onde? No dicionário. Só no dicionário. Então, Gente, muito obrigada. Luana fala bastante, eu falo bastante. Na próxima, nós vamos fazer um longcast, né? É isso aí, um Ficar aqui 4 horas, fazer longcast. churrasco ali no É isso. fundo. Olha, e tem tanto tema legal que a gente pode falar, né? Pois é. Tem muita Gente, conversa. muito obrigada. Agradeço a vocês. E olha, eu tenho certeza que tem mensagens aqui que cabem na sua vida, que cabem na sua equipe, que cabem lá na sua família. E não é só por uma questão de engajamento. Compartilhem aquilo que fizer sentido, porque a gente ajuda. E assim, isso tudo aqui acaba corroborando muito para que a gente possa ressignificar e entender que saúde mental tem a ver com as nossas escolhas, tem a ver com o nosso dia a dia, e a gente pode vivê-la de uma maneira mais leve e não pensar só na questão da terapia, entende? Saúde mental com equilíbrio financeiro. Opa, maravilha. Obrigada. Tudo de bom para vocês, gente. Até logo, obrigado.